Fala rapaziada, beleza? Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de muitos. Eu sou o Eliezer e hoje vamos falar sobre ambientes e como eles nos moldam. Mas antes, já segue o nosso podcast para não perder nada. Seguiu? Beleza então. Eu quero começar te fazendo uma pergunta e seja sincero. Você convive em ambientes tóxicos? Sim ou não? É simples, né? Agora eu quero te propor um exercício bem simples antes da gente continuar. Eu quero que você pense em todos os ambientes que você convive com uma certa frequência e aqueles que você vai, talvez, aos finais de semana. Pensou? Pois bem, agora você vai analisar cada um deles e avaliar de 1 a 10. Sinceridade sempre, claro. Não minta para si. Se for um lugar ruim, dê a nota merecida que você sabe qual é. Se for bom, a mesma coisa. Eu quero que você considere alguns fatores, como estresse, felicidade, convivência entre as pessoas, união e empatia. Existem vários outros, mas vamos começar do começo. Pronto, agora que você acabou, temos uma média da qualidade dos seus ambientes e agora temos também um norte para seguir. Você já ouviu aquela frase famosíssima? Fala pra mim. Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive? Eu tenho certeza que sim. Agora, se você acredita nela, eu não sei. Mas eu te afirmo com propriedade. É real. Sim, é muito real. Como assim, cara? Você não percebeu até hoje? Eu duvido que você nunca começou a fazer alguma coisa que outra pessoa faz de tanto estar ali com ela. Quer saber de uma coisa? Até essa parte do podcast era tudo roteiro, mas a partir de agora eu vou falar no feeling. É muita coisa borbulhando na minha mente. Obrigado por estar escutando até agora, aliás. Continuando, eu quero te dizer que, cara, se você não acredita, seja lá a sua idade, seja lá se você é homem ou mulher, não interessa. Se você não acredita que as pessoas ao seu redor te moldam e você as molda, você tá vivendo em outro mundo, tá vivendo em outro planeta. Eu não sei o porquê de não acreditar nisso. É uma coisa muito simples de entender. Vários estudos já comprovaram isso, sabe? O ambiente que você tá, ele influencia o seu subconsciente também. É aí que você não percebe o que está acontecendo, entendeu? Se você convive com várias pessoas tóxicas, você vai se tornar tóxico ou você vai ficar intoxicado. Isso aí não tem como fugir disso. Talvez você seja uma pessoa muito blindada, mas eu acho difícil, porque esse é o tipo de pessoa que a gente menos acha hoje em dia. Eu acredito também que se você procura um lugar melhor, você tem que considerar aquele ambiente. Se você procura um serviço melhor, tem que considerar aquele ambiente, como ele funciona, tentar descobrir antes. Todos os lugares que a gente frequenta hoje afetam a nossa vida, afetam as nossas decisões para o futuro. Se você quer mudar de cidade, se você quer mudar de casa, se você quer começar a frequentar um tipo de lugar diferente, ou quer deixar de frequentar algum lugar porque você percebe que ali não tá legal, cara, isso aí influencia, você tem que levar em consideração. Eu, por experiência própria, já saí de alguns ambientes na minha vida e porque eu notei, sabe? Eu saí ali, eu percebi, eu fiz de tudo pra sair o mais rápido possível. Se a gente falar de trabalho, que é um bom gancho aqui pra continuar, a maioria das pessoas, eu diria arriscar cerca de 80 a 90% das pessoas, pelo menos no nosso Brasil, não são felizes nos trabalhos dela. E muitas vezes se deve não pelo serviço em si que a pessoa faz no dia a dia. Não. Se deve ao ambiente, a pessoas tóxicas, pessoas invejosas, pessoas sem união, pessoas sem empatia. Sabe, aquele dia que você vai trabalhar doente, às vezes cansado ou com algum problema particular de fora do serviço, mas você não consegue parar de pensar naquilo e tem que fazer as suas funções de qualquer jeito, porque é o seu serviço, você está sendo pago para isso, você tem que estar lá batendo ponto e trabalhando naquele seu determinado horário. E vem um filho de Deus para te incomodar. Às vezes a pessoa percebe que você tá mal e ela não tem um pingo de empatia para te perguntar como você tá, o que que tá acontecendo, se você precisa de alguma coisa. Esse tipo de pessoa é muito ruim de se conviver, mas eu lamento dizer que sempre
E em todos os lugares vai ter gente assim. Você vai frequentar lugares que só vai ter gente assim. É muito difícil você conviver em um ambiente onde não vai ter gente assim, sem empatia, com inveja, às vezes, do seu cargo, é, que não tá nem aí pra você. Se acontecer alguma coisa ruim, ele fecha os olhos e deixa passar, não te ajuda. Esse tipo de pessoa sempre vai existir. Porém, eu digo que cabe da gente também ter um pouco de responsabilidade. Um pouco não, bastante. Eu aprendi uma coisa nesses últimos anos que foi: é sempre bom puxar a responsabilidade pra gente. Mas como assim, cara? A pessoa é invejosa, ela não gosta de mim, eu não tenho nada a ver com isso, eu não fiz nada. E eu vou puxar a responsabilidade dela não gostar de mim? Como assim? Isso aí não existe. Cara, pensa o seguinte: a pessoa ela não gosta de você por opção dela, mas se você usar como responsabilidade sua ela gostar de você, não precisa fazer nada pra agradar. Só faça o mínimo pra não desagradar, porque às vezes a gente também tem dias maus que a gente faz as coisas e não percebe. E eu acho importante a gente ter essa percepção, sabe? Deu alguma coisa errada, mas não era responsabilidade sua. Puxa a responsabilidade pra você só pelo fato de você conseguir entender. Fala com você mesmo. Se fosse eu, como eu teria feito? Entendeu? E você vai fazer o quê? Engenharia reversa. Você vai entender o outro lado que você acha que não precisa. Muita gente reclama: ó, fulano não gosta de mim no serviço, fulano não gosta de mim lá em casa, não sei o quê. Só que a pessoa também não faz o mínimo de esforço. E eu acho muito mais importante do que ficar reclamando, fazer alguma coisa. Acredito que você que está escutando isso aqui, você quer o melhor pro seu futuro, quer uma carreira muito top, quer viajar, quer conquistar um monte de coisa. E você puxando a autorresponsabilidade em todas as áreas da sua vida, você vai conseguir essas coisas de um jeito muito melhor e talvez menos difícil. Porque na vida as coisas boas elas são difíceis, às vezes simples, mas são difíceis. Eu acredito também que eu como pessoa, eu tenho que me blindar. Isso seria talvez um tema para outro episódio, mas que vale a pena só repassar aqui por cima, passar bem de leve, que é blindagem mental, não deixar te afetar. Mas isso não significa que você não pode se importar com aquilo se você quiser. Se você quiser falar: eu quero uma situação melhor aqui. E aí a gente entra no outro ponto, que é possível mudar um ambiente? Bom, eu creio que não. É, não exatamente 100%. Ah, como assim? É possível você mudar alguma coisa, alguma convivência com uma pessoa ou outra, mas de modo geral não vai surtir tanto efeito, principalmente em ambientes com muita gente. Eu acredito que a gente deve procurar um ambiente onde a gente é celebrado e não tolerado. Acho que eu aprendi essa frase, tive esse insight um dia e eu guardo pro resto da vida. Ambientes onde eu sou celebrado são muito melhores do que ambientes onde eu sou tolerado. Eu só tô ali porque é uma troca. Ao invés de um ambiente onde eu chego e as pessoas me dão um bom dia com alegria, me dão boa tarde com alegria ou boa noite. E você sabe que aquelas pessoas ali realmente se importam com você, com o seu bem-estar. E tem um pouco de união, pelo menos um pouco. Isso aí acho que é muito importante. Então, tipo, sem perder a linha de raciocínio aqui, a gente tem que buscar trocar de ambiente quando necessário. É difícil demais mudar um ambiente. É muito difícil mudar um ambiente. É muito mais fácil você trocar, sair, ou então, se não for uma troca, só sai. Mas cara, como assim você tá mandando eu sair do ambiente? Nossa, o meu ambiente ruim aqui, que eu fiz os testes, meu ambiente ruim é o serviço. Eu vou sair do meu serviço, cara, vou fazer o quê? Calma. Para pra pensar comigo. Se o seu serviço é o problema, eu não conheço o seu serviço. Não sei se é um serviço com poucas pessoas, com muitas pessoas, ou com vários setores, vários turnos, não sei como funciona. Mas eu acredito que, se aquilo te incomoda muito e te afeta, principalmente na parte mental, você tem que buscar outro ambiente. Busca outro serviço, ou então se aprimore para trocar de setor, ou então peça para trocar de turno. Se você acha que o problema é só esse, você tem que identificar primeiro, cara. Tem que identificar o seu problema de verdade. Se você não identificar o seu problema, como que você vai resolver ele? Não tem como.
Muita gente vai viver essa vida aqui, vai passar pela terra, vai morrer e não vai ter resolvido um monte de problemas simples. Coisa que era só questão de parar 2 minutos, refletir, tomar uma decisão e seguir a vida melhor. Então, chega na minha visão. Se eu tenho um problema no serviço, independente se eu ganho bem ou não, se eu tenho um problema de relacionamento com pessoas, tem pessoas que não gostam de mim, não me ajudam. Às vezes você faz um serviço lá, cara, precisava de ajuda e o cara te deixa lá. Cara, isso é o que mais tem. Eu não tô aqui pra fazer conteúdo beautiful people, não. Isso é o que mais tem, que é a realidade. O que mais tem é gente que não se importa com você no serviço, principalmente os serviços braçais, às vezes. É, gente invejosa, gente que tá no setor melhor e quer se aparecer pro outro. Isso aí é o que mais tem, você tem que jogar o jogo como ele é. Eu já dizia a frase em inglês: Don't hate the player, hate the game. Não odeie o jogador, odeie o jogo. Por quê? Tem coisas que são como são e ninguém vai mudar. Entendeu? Baseado nisso, você tem que identificar quais são essas coisas. Cara, se você tá numa empresa muito, muito, muito grande, talvez seja até mais difícil de, digamos, consertar ou arrumar a situação do que uma empresa menor. Que às vezes é só você chegar no seu chefe e explicar a situação e ele consegue resolver pra você. Mas eu acredito que a gente tem que estar sempre puxando a responsabilidade, entendendo os problemas que a gente tem com a gente, os nossos erros também, porque ninguém é perfeito. Se você é perfeito, então esse podcast aqui não é pra você. Pode parar de escutar. E entender que a gente erra também. Mas, se tratando de saúde mental, se tratando de saúde física, a gente tem que procurar ambientes onde a gente seja celebrado e nos façam bem. Talvez, talvez, talvez infelizmente você ainda não tenha encontrado um ambiente e sentido isso. Falar, cara, aqui é o ambiente certo, aqui eu tô feliz, eu tô realizado, eu tô crescendo. E eu não tô falando só de serviço, eu tô falando até de lazer. Às vezes tem gente que vai pra aproveitar o final de semana em lugares que não são legais. E às vezes a pessoa acha que ela não tem outra opção, que ela tem que estar lá. E não, tem muitas opções sim. Às vezes é melhor até você ficar em casa ou inventar alguma coisa diferente. Sabe? Tem que ter um leque de opções. Se uma coisa não tá boa, não dá pra aceitar aquilo ali de braços cruzados. E braços cruzados não dá pra aceitar. Se você tá tentando e não tá conseguindo, talvez seja melhor mudar o plano e as atitudes que você tá tendo. Mas é diferente. Agora, ficar de braços cruzados esperando, cara, não dá. Não dá. E é assim, eu já saí, como eu falei no começo, eu já saí de ambientes, inclusive trabalho. Já saí de trabalho, mas cara, como assim você saiu do trabalho? Cara, eu não tava aguentando mais. Também o horário, eu trabalhava de noite e era serviço braçal, eu descobri problema de saúde e a minha cabeça tava muito ruim. Então eu decidi que eu ia fazer um pé de meia e simplesmente saí. Nisso eu saí de lá do serviço depois de alguns meses, mudei de cidade. E tipo assim, melhorou, entendeu? Só que a gente tem que estar sempre em constante melhoria, constante evolução. Se não tá bom, tem que melhorar. Mas se tá bom e eu posso melhorar, eu também vou melhorar. Não dá pra acomodar também, entendeu? Não quero saber da zona de conforto, porque eu sei que uma hora ela vai se unir à minha vida, se juntar com a minha zona de esforço, entendeu? Eu vou trabalhar, mas eu vou ter as coisas que eu quero. Mas tudo isso, o que molda é o ambiente. Cara, se você. Você não parou pra pensar ainda, cara. Se você começar a andar com 5 pessoas que usam drogas, uma hora ou outra você vai começar a usar. Principalmente se essas pessoas te colocarem pressão social. Começarem a te dar rótulos. Cara, você é careta, você é chato. Usa aí, não vai fazer mal não. Isso não serve só pra droga não. Serve pra qualquer outra coisa, tá? Pra qualquer outra coisa. E isso, dependendo, cara, pode até te corromper a tua ética, a tua moralidade. Então, assim, pensa hoje. Você fez esse exercício no começo desse podcast. Pensa hoje. Os ambientes que você tá. Escreve aí, se você quiser, escreve. Você deu as notas. Anota aí pra você saber. Você pode estar fazendo uma comparação semana a semana, mês a mês. Será que melhorou? Será que tá igual? Será que piorou? Será que eu quero ficar aqui por mais quanto tempo? Por mais quanto tempo esse ambiente aqui me serve? Entendeu? E, tipo,
Faz uma reflexão, conversa com as pessoas mais próximas de você e pensa, quem são essas 5 pessoas que mais convivem com você? Quem são essas pessoas? Como elas agem, como elas se comportam, o que elas fazem fora de casa, quando estão na rua, como elas são em casa, e as pessoas que elas são amigas, gostam realmente delas, estão com elas por interesse, elas agregam valor na sua vida para você estar tanto assim com elas, porque eu tenho certeza que você se relaciona com mais de 5 pessoas. O ser humano ele não foi feito para ser antissocial, ele foi feito para estar sempre em sociedade em conjunto com outras pessoas. Então, analise as pessoas que estão com você ao seu redor e tome decisões. É melhor tomar uma decisão errada do que não tomar nenhuma decisão, cara. Você não precisa ter pressa, mas você precisa ter atitude. E eu acho que isso é mais importante. Aprendi isso aí, né? Apanhando da vida, a gente sempre aprende apanhando. E é isso, cara. Eu vou encerrar esse episódio por aqui para não me estender muito. Eu quero estar fazendo episódios não muito grandes, que você possa ouvir sempre ali na sua pausa, na sua folga, no seu descanso, às vezes numa caminhada, coisa rápida. Às vezes talvez eu me alongue, mas, né, tem assuntos que são mais densos. Às vezes eu posso fazer uma parte 2 desse assunto se você gostar, se isso aqui for bem pra frente. Eu vou estar fazendo vários episódios e eu vou estar atrás de conteúdo desse nível, entendeu? Desenvolvimento pessoal. Eu acredito que são 3 pilares, que é o corpo, a mente e o bolso. O bolso, cara, é a condição financeira que a gente tem, óbvio. A gente tem que cuidar desses 3 pilares, porque daí a gente consegue ter saúde, a partir da saúde a gente consegue trabalhar bem, e trabalhando bem a gente consegue realizar os nossos sonhos, fazendo eles virar metas e atingindo eles. E foi isso, galera. Obrigado aí. Deixa seu comentário aí embaixo, deixa seu feedback, compartilha com alguém que você acha que precisa escutar isso aqui. Esses menos de 20 minutinhos pode fazer a diferença na vida de alguém. Tamo junto, é nóis e valeu!